Após o terremoto, aconteceu exatamente isso. Surgiu do chão, Uau, mas não brotou do chão. O que aconteceu foi que a terra simplesmente desabou. Uau! E quando Ron contornou a estrutura e a examinou, viu o que acreditava serem vigas de sustentação ao redor de toda a volta. Enquanto caminhava ao redor da obra de arte e a observava, ele notou essas características únicas que se destacavam. E aqui está outra que você pode ver, mas parece terra e pedras, certo? certo. É o que todos os outros pensariam. Sim. E acredito firmemente que Deus deu a Ron a capacidade de observar essas coisas e compreendê-las. Se você observar, logo ali do lado esquerdo, consegue ver todas aquelas marcas escuras na superfície? Bem, ao olhar para cima e para baixo ao longo da borda do arco, subindo pela frente, você vê rochas, porque agora são rochas. Eles são o que você chamaria de fossilizados ou petrificados. Mas Ron acreditava que o que você estava vendo eram os locais onde o navio havia desabado, que esses postes estavam apontando para cima ao longo de toda a lateral da arca. Uau, E assim foi. Ele estava absolutamente convencido, mas pensou: como vou convencer os outros? certo. Quando ele estava dentro da arca, aqui estão algumas outras coisas interessantes que ele viu logo de cara. Se você observar acima da cabeça de Ron e acima da cabeça dele à esquerda, verá essas protuberâncias salientes? Certo. Aqui está outra imagem dessas saliências e há várias delas ao longo da obra de arte, e aqui está uma imagem disso. Esta foto foi tirada com uma câmera 3D, então não é muito boa, mas dá para ter uma ideia do tamanho. Sim. E o que Ron acreditava que eram vigas do convés. Porque na borda, se você olhar para a imagem de baixo, Certo. você pode ver como elas se conectam. Do outro lado, na parte saliente por dentro, conecta-se as costelas do lado de fora. Uau, ok. Então, interessante. Sim, isso é algo que eu vi durante todo o meu casamento com ele, que não há dúvida na minha mente de que Deus lhe deu informações, ou entendimento que outras pessoas simplesmente não tinham. E foi preciso muito para que eu conseguisse sentar aqui e falar com outras pessoas. Ou sair e falar com qualquer outra pessoa e dizer: esta é a arca de Noé. Eu mesma precisava ter certeza. Certo. E claro, já estive lá muitas e muitas vezes. Eu nem saberia dizer quantas vezes. E o que Ron acreditava que tinha acontecido era que algo aconteceu com o navio que o preservou e fez com que ele se fossilizasse. Agora sabemos que cientistas, professores, universidades e todos os demais dirão que são necessários milhões de anos para que algo se fossilize. Mas isso não é verdade, porque a Terra tem pouco mais de 6.000 anos. E eu não, sabe, eu não peço desculpas por acreditar na Bíblia. Mas o que ele acreditava que estava acontecendo era que algo havia preservado e causado a fossilização. E na nossa próxima edição deste programa, vamos falar sobre isso e você verá o porquê e as evidências. Mas agora quero falar sobre quando Ron olhou para a arca e viu isso. Veja aqui embaixo, esta parte que está saliente do lado direito. Se você reparar bem acima dela, há uma rocha que está quase no meio do navio. Então Ron entendeu que isso significava que a arca havia entrado naquela rocha, sido empalada e depois deslizado dentro dela. Uau. E quando ele fez, lembra quando mostramos ele fazendo aquelas montinhas no Certo. e mostrou uma área escavada na montanha? Ao olhar para o alto da montanha, ele a encontrou. Uau. E aqui está ele, bem ali, à mostra, e aqui está uma foto ainda melhor. Era exatamente o que ele tinha visto. Iria puxar a arca para dentro e segurá-la. Uma formação montanhosa em forma de crescente. Isso é incrível.
o fato que ele praticou isso para saber que quando chegasse lá seria incrível. eu sei, Sim, eu sei. E somente Deus poderia lhe dizer para fazer isso. Ele acreditava que o ocorrido se devia àquela forma crescente. Lá em cima, a arca desceu, a montanha ficou empalada nessa saliência rochosa e girou alinhada com um fluxo de lava. Existe alguma evidência que sustente essa ideia? Ora, o que é muito interessante lá em cima, na crista da colina, logo acima de onde repousa a arca de Noé, existia outrora uma grande estela. Isso em dois estilos de escrita petroglífica e em escrita cuneiforme. O estilo de escrita indica que aquele é o local onde a arca de Noé aportou. Ron, explique às pessoas o que é uma estela. Bem, uma estela é basicamente uma pedra grande, plana e larga, uma espécie de tablete, se preferir, De pedra. E nisso eles, sabe, fazem essas incisões, inscrições em material escrito. agora, O que frequentemente acontecia nos tempos antigos era que as pessoas que vieram depois, pessoas sem noção, se me permite dizer, que não tinham respeito pelo valor histórico dessas inscrições, quebravam-nas e as usavam para outros fins, para construir outra coisa. No Egito, Horeb pegou quase todo o material sobre Ignalton, o chamado rei herege, e usou-os em suas construções. E alguém pegou essa estela, quebrou-a e fez um marco de fronteira entre a Turquia e o Irã. E isso foi bastante frustrante, mas conseguimos ver o suficiente para reproduzir parte dela, o que está escrito nessas pedras. Gostaríamos de substituir essas pedras por blocos de cimento que serviriam como marco de fronteira e levar essas pedras para um local seguro e montá-las juntas como se fosse um quebra-cabeça. esta foto foi tirada durante minha primeira viagem à Arca de Noé, lá nos anos 80, quando o cabelo era grande, sabe, mas era assim. Também estava ventando naquele dia, eu prometo. Nem sempre parecia assim, mas consegui entender melhor essa foto. Ron fez esse desenho que está aqui em cima quando teve a oportunidade de passar um tempo olhando o marco de fronteira e juntar as peças. E o que isso mostra, se você notar no topo, há penhascos acima da montanha que se projetam meio pontudos do lado esquerdo. E lá embaixo você pode ver que a um terço do caminho se estende e parece meio branco, certo? E ao passar por aquele primeiro pássaro, você verá o que parece ser um vulcão. Sim, e isso estaria no lado direito desta foto. E descobrimos que sim, havia um vulcão do outro lado, mas ele estava extinto. Então isso foi feito, este registro diário foi feito há muitos, muitos milhares de anos atrás. E mostra a existência de um vulcão ali. Hoje, esse vulcão não existe mais. E há um rastro, como um fluxo de lama que vai do topo até onde está na arca e continua descendo. E o que acontece com a lava quando ela se decompõe é que ela se degrada de volta em terra e forma um fluxo de lama. E isso provou que, em algum momento no tempo, e o formato do arco, se você olhar para a imagem do formato do arco, você poderá ver isso. É pontiagudo em ambas as extremidades, enquanto que nos restos mortais não é, na verdade, pontiagudo em ambas as extremidades, porque parte dele está danificada. Ok, mas isso é incrível. Este é o topo desta crista onde estávamos. Lembra quando o Ron disse antes: foi quando ele veio ver a arca, ele estava realmente interessado no Irã? Bem, este lugar onde estávamos no momento em que tirei esta foto fica bem perto da fronteira com o Irã.
E a estrada que percorre todo esse caminho é a Rota da Seda, que Marco Polo percorreu e sobre a qual escreveu. Certo? E Ron acreditava que aquilo era um marco indicando a localização onde a Arca de Noé estava. Porque aquela forma crescente nas montanhas que vimos antes fica logo além daqui, muito perto. Então isso era como um antigo outdoor. Ah, ok, sim, então, há evidências por toda parte. Tem outra coisa que eu preciso, acho que esqueci de mencionar antes, e é que a pequena vila onde Ron entrou, ninguém que morava lá sabia de nada sobre aqueles vestígios que estavam ali. É um cemitério antigo. Tem essas pedras enormes que, segundo Ron, algumas delas eram definitivamente pedras de arrasto ou pedras de âncora. O que aconteceu foi que durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, houve um massacre e essas pessoas foram dizimadas. E então novas pessoas se mudaram para lá e são os curdos que moram lá agora. E eles sabem que a região é chamada de região dos Oito e que esta pequena cidade é chamada de Cidade dos Oito. Mas eles não sabem por quê. E todas as pedras de ancoragem e tudo o mais têm cruzes desenhadas. Isso ocorreu depois da era cristã. Certo, alguns dos estilos eram de cruzados. Sabe, estilos diferentes passaram por aqui e foram incorporados à nossa cultura. E os oito representam Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 filhas. Uau. E era ali que eles moravam. Lembram-se de quando mostramos isso antes? Era o segundo dia em que Ron estava lá, e ele viu uma casa antiga e essas lápides. Sim, com certeza. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. De qualquer forma, nós, digamos assim, compartilhamos a informação dessa descoberta com alguém que, você sabe, era um cristão maravilhoso, sabe? E desde então aprendi que todas essas pessoas que vêm e dizem o quanto são cristãs maravilhosas, na verdade não são tão maravilhosas assim. Se realmente fossem, não estariam tentando convencer os outros disso. Mas, naquela época, eu era ingênuo, então contei a ele onde essas coisas estavam. Depois que saí da região, ele pagou a um morador local $400 americanos para desenterrar o túmulo da esposa de Noé. Bem, existe uma lei que diz que você não pode desenterrar túmulos na Turquia. E então, para contornar isso, eles quebraram essas lápides. Agora, eu tenho fotografias dessas lápides que tirei em 1977. Mas eu estava com a impressão de que elas ainda estariam lá e que eu poderia fazer um trabalho melhor fotografando-as, sabe? Limpando um pouco do material envelhecido para conseguir uma imagem boa e nítida. Eu não fiz isso e agora gostaria de ter feito. Mas essas pessoas quebraram todas elas, espalharam-nas para que, se fossem pegos cavando, pudessem dizer que estavam cavando em busca de água. As fotos que você tirou mostram o Pepper Blitz muito vagamente. Não está tão claro quanto eu gostaria. Na verdade, eu gostaria de ter feito um esfregaço nessas. Sabe, você pode fazer uma coisa de gesso de látex e obter um molde perfeito do que está ali. E eu gostaria de ter feito isso, mas, novamente, eu não esperava que esses bons cristãos fizessem esse tipo de coisa, sabe? Destruir as evidências por dinheiro. Isso foi muito, digamos, eu aprendi uma lição muito dolorosa ali. Mas, de qualquer forma, eles desenterraram a esposa de Noé e ela era uma pessoa gigante. O sarcófago dela tem 18 pés de comprimento e está guardado no Museu da Anatólia, em Ankara. Não está em exibição pública, mas há alguns sarcófagos gigantes que podem ser vistos, sabe, daquela época. Bem, eles retiraram do esqueleto dela ouro e joias suficientes para que pudessem vendê-los por mais de 100 milhões de dólares americanos. Dólares no mercado negro de Istambul.
Agora, tudo o que resta do esqueleto dela, até onde eu sei, são algumas mãos, ossos, dedos, ossos, falanges. Como de costume, a pessoa com o salário mais baixo acaba sendo responsabilizada. Bem, eles prenderam o aldeão que supervisionou a escavação dessa sepultura e o interrogaram. Bem, eu não estava presente quando o interrogaram, mas já estive presente quando algumas pessoas foram interrogadas. Eles pegam um fio e o obtêm. Bem por aqui? Segure firmemente o osso aqui na sua mão, pegue um alicate apropriado e gire-o com cuidado para apertá-lo bem. Então, na verdade, é importante notar que isso, você sabe, acabaria arrancando todo o seu polegar se eles continuassem com esse movimento. E as pessoas ficam bem falantes nessas circunstâncias. Então esse sujeito contou tudo o que sabia para eles. Bem, eles rastrearam as pessoas que pagaram esse cara para fazer isso. Acontece que um funcionário do governo de altíssimo escalão estava envolvido. E foi aí que a investigação parou. Então, não avançou mais a partir desse ponto, que eu saiba não. Agora, eu me senti muito mal por tudo isso ter sido perdido. Quer dizer, poderíamos ter aprendido muito com a forma como as coisas foram feitas e tudo mais. Mas Mary Nell, minha esposa, disse, provavelmente do jeito que as pessoas são, se tivéssemos conseguido incluir isso junto com a nossa descoberta da Arca de Noé, todos teriam se interessado mais pelo ouro, pelas joias e tudo mais do que pela própria Arca de Noé. Muito bem poderia ter acontecido, sim. E eu suspeito que, já que Deus permitiu que fosse levado, ele percebe que isso faz parte da condição humana. Pois muito bem, Ponto. Com certeza. Isso é realmente excelente. ponto. Gostaria de terminar hoje compartilhando mais uma coisa com vocês. Tudo bem. Entendido. Uma vez, quando estávamos lá olhando onde o túmulo tinha sido escavado, Ron e eu estávamos ocupados procurando pedaços da lápide. Sabe, nós encontramos alguns, mas havia uma garota, uma senhora conosco. E isso foi tão engraçado que eu nunca vou esquecer. E não vou mencionar o nome dela porque não quero humilhá-la. Ela tinha um sotaque sulista bem carregado. Eu sei que não, mas ela disse: parece que alguém esteve aqui comendo frango. E Ron disse: o que você quer dizer? E ela apontou para algo e ele olhou. Olhamos para baixo e ele pegou o que ela pensou serem ossos de galinha, levou-os para casa, mandou examiná-los e descobriram que eram ossos de dedos humanos. Nossa! E aqui estão elas. Vamos ver, aí está. Todas as peças se encaixam e você pode ver o tamanho disso. E aí é. E, curiosamente, ela realmente tinha um pouco de artrite. Nossa, né? Um pouco mais alto. Ah, sim, um pouco mais alto. Você consegue ver isso? Se o bar. Bem ali. Sim, está bem, com certeza, concordo plenamente. Isso é realmente incrível. Interessante. E nós nunca falamos muito sobre isso porque, bem, muita gente tem ideias estranhas. Mas Ron falava sobre, sabe como é, as coisas eram muito maiores Sim, antes do dilúvio. E sabemos que tudo o que precisamos fazer é analisar o registro fóssil. sim, E tudo mais, mas peço desculpas. Estou aprendendo hoje como fazer isso. Sim, e espero que seus espectadores tenham conseguido extrair algo de útil disso. sim, isso é maravilhoso. O próximo vídeo que faremos abordará todas as evidências da própria arca, que são impressionantes, absolutamente impressionantes. E, bem, Ron sempre dizia que todas as descobertas estavam interligadas. Sim, E isso, sabe, nós não tiramos nenhum. Então, espero que, se seus espectadores gostarem bastante disso, possamos fazer isso. O resto da Arca de Noé, sim, Sodoma e Gomorra, sim, o Mar Vermelho atravessando, vemos o Monte Sinai.
E por último, a Arca da Aliança, que é absolutamente impressionante. Sim, Absolutamente. isso me fez chorar. Sim, com certeza. Temos ainda mais. Para que os telespectadores saibam que faremos isso como uma série e que deixaremos o Senhor nos guiar. E como, sabe, você e o Ron tinham conversado e como tudo se encaixava. E, bem, sou grato por tudo que você está compartilhando. E nós vamos nos familiarizar mais com isso. E como ambos estávamos aprendendo a usar o sistema, você sabe, eu compartilhava a minha tela. Então, Sim, nós vamos conseguir. Mas estou muito animado com tudo isso, porque confirma a palavra de Deus. Não há nada mais estável na história do que a palavra de Deus. Sabe, as pessoas precisam entender que a história é escrita por homens, mas Deus foi escrito por homens que foram inspirados por Ele. Então, eu fico com a palavra de Deus em qualquer dia. amém. E uma das coisas que aprendi com tudo isso é que há detalhes que são revelados que esclarecem tanto a palavra de Deus. Cristo. Sabe, você pode ouvir falar de algo e pensar, ah, e imaginar aquilo como as crianças em Israel ou algo assim. E aí, tipo, se você tiver meu livro e vir tudo isso, é absolutamente verdade. Os detalhes são Sim, incrível. sim, absolutamente incrível. E quero mostrar isso novamente. Vou compartilhar o site, então, Isso é ronwyatt.com. Tem tanta coisa aqui. Quer dizer, tipo, eu já passei por isso várias vezes e posso assistir tudo de novo, sabe? E você quer participar, você quer esse livro. Eu comecei a ler e não consigo parar. Aliás, está muito bem escrito, Mary Nell. Eu simplesmente senti como se estivesse falando com você. Então, você. sabe, lendo isso. Sim. Então é muito, sim, muito bom e explica tudo isso. Tudo e todo o erro em que acreditamos por tanto tempo agora vai ser corrigido pelos fatos. E você realmente fez uma pesquisa profunda sobre todas essas informações. As pessoas precisam entender isso e também vão conhecer um pouco melhor o Ron. E é aqui que estamos. Notícias empolgantes sobre a arca. Estas são apenas imagens digitalizadas do Monte Sinai. Oh, yeah, yeah. Tem muita coisa e eu estou. É uma grande honra para nós que você tenha nos pedido para compartilhar isso. Sim, E muito agradecido. agradeço que você esteja aqui. Bem, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser que eu responda a alguma pergunta, o problema é que tem tanta coisa, e se houver algo em que você gostaria que eu me concentrasse, basta me enviar, me avisar, e de resto vou continuar como tenho feito. Achei muito importante que todos soubessem como tudo começou, porque este foi o início. Certo? E eu adoro isso porque você consegue ver o próprio Ron e o seu coração. E quando você o ouve, você conhece o que ele sente. Você pode ver, eu consigo ver, eu senti isso. E conforme a história avança e quando ele chega à Arca da Aliança, oh meu Deus, é exatamente assim. Ah, essa seria difícil. Sim, O Senhor levou esse homem e fez justiça. E eu gosto disso. Ele escolheu um homem que não tinha, você sabe, o dom arqueológico, seja lá como chamam isso, sabe? Ele não era um escavador por natureza. Essa pessoa estava tentando provar algo. A palavra de Deus, sabe, me deixa animado. E eu agradeço muito por você ter vindo aqui. E no minuto em que falei com você, eu disse: ela é como a minha gente. Eu amo isto. na verdade você é exatamente. Sobre a palavra, e você sabe, e queremos ver Deus glorificado nisso, assim como Ron fez. Ron era Vê, pela glória, você saber, que Deus seja glorificado. certo. E o fato é que vimos muitas vidas transformadas por pessoas que foram impactadas por essas iniciativas. Sim. Sabe, dizem que Jesus teria morrido apenas por uma pessoa. Sim, Então, se conseguirmos alcançar uma pessoa, se os seus espectadores puderem usar essas coisas para interessar pessoas que talvez não tenham nenhum interesse em religião, que nunca entrariam numa igreja. certo. Sim, Talvez possamos ajudar alguém a chegar ao conhecimento da verdade. é isso. Sim, porque se isso for verdade, o que isso diz sobre o resto da obra? E ainda temos muito mais para analisar. Exatamente. Sim, Então, esta é a primeira parte. E agradeço novamente por terem vindo. E você simplesmente agradece. Jodi. Incrível. E nós voltaremos.
Vamos marcar uma data e fazer a segunda parte. Então, Parece bom. sim, Deus o abençoe. E que Deus abençoe todos os seus espectadores. sim, amém. Nos vemos em breve, pessoal. Tchau.